Alô, alô, boa tarde. Deixa eu ver se todos me ouvem. Deixa eu ver se funciona. Meio embaçadinho. Beleza. Boa tarde, pessoal. Estou aqui, já entrei no meu recesso, mas peguei um tempinho aqui para conseguir falar com vocês. E vai ser de casa mesmo. Hoje não estou do consultório, mas acho que não é um problema para a gente conseguir compartilhar conhecimento. E para quem não me conhece, eu sou Amanda França, sou farmacêutica especializada em estética avançada. E aqui nesse Instagram, o intuito não é conversar com pacientes e conversar sim com profissionais estetas, principalmente farmacêuticos que estejam na área ou tenham vontade de entrar, e eu trago um conteúdo que possa te ajudar a começar nessa área faturando pelo menos 100 mil no ano. Pois é, para quem ainda não começou na área, é super possível a gente conseguir isso. Na verdade, é até fácil quando a gente aplica as estratégias corretas. E é baseada nisso que eu trago algumas dicas aqui, algumas coisas que possam ajudar vocês a seguirem nesse caminho. E hoje, na enquete que a gente botou de mais cedo, foi para vocês escolherem entre o skincare para pele oleosa. Na semana passada, a gente fez uma live falando sobre como eu monto um skincare do zero. E nessa live acabou que foi uma pele mais seca, mais normal a seca, que foi abordado. E ficou alguns pacientes, ó, força do hábito. Ficaram alguns seguidores aqui pedindo para eu falar sobre a pele oleosa. Então a gente trouxe aí na enquete, estava empatado até ainda há pouco, mas acabou que quem venceu foi o planejamento da harmonização do zero. E qual é o meu intuito com o que eu vou ensinar aqui hoje, o que eu vou passar da minha experiência para vocês? Como o meu contato é com pessoas que estão começando, eu entendo plenamente que vocês ainda não têm uma curva de aprendizado que permita ter certos olhares muito avançados. Mas também saiam um pouco desse achismo de que precisa ter as técnicas mais avançadas da face da Terra para você conseguir bons resultados com a harmonização facial. E se você ainda não tem uma ideia do conceito, né, um conceito muito bem estabelecido sobre harmonização, entenda o seguinte: harmonizar não é deixar todo paciente com o rosto igual. Harmonizar é você, de fato, harmonizar contornos para que você consiga entregar para um paciente que chega no teu consultório reclamando que ele está se sentindo feio, mas ele não sabe dizer ao certo o porquê, porque ele não tem um olhar técnico. Eu vou usar como exemplo uma paciente que eu recebi no consultório essa semana, que ela chegou lá e ela falou: olha, o que me incomoda é minha testa, que é grande. E a gente sabe que nós não podemos fazer cirurgias, nossos procedimentos são minimamente invasivos. Mas ela falou que queria tratar isso, eu fui bem sincera com ela, falei: ó, eu não vou fazer cirurgia, não vou conseguir reduzir sua testa. Mas uma coisa que é interessante com a harmonização é que a gente consegue sim fazer um disfarce de pontos que chamam muito a atenção no nosso rosto. Então, através da harmonização dos contornos, então fazendo todos os nossos contornos, as nossas linhas faciais se comunicarem de uma maneira mais harmônica, a gente disfarça aquilo que está chamando mais atenção. Foi, por exemplo, uma estratégia que eu usei para mim mesma. Eu, lá no começo, quando comecei a trabalhar com isso, eu era muito diferente do que eu sou agora. Quem ficar nessa live até o final, eu mostro a minha foto. Mas quem já me segue sabe aí que tem as minhas fotos aí, vivo mostrando, não tenho vergonha, não. A coisinha era ruinzinha. Mas posso trazer também aqui hoje, não vai ser sobre o que eu fiz em mim, mas posso trazer um pouco de planejamento em cima de como eu trabalhei em cima de mim. Se der tempo, eu trago ainda hoje. Caso não dê tempo, a gente bota esse assunto para uma próxima live. Mas, como eu estava falando, eu sempre tive o nariz grande, ainda tenho, né? Você vê de perfil que eu tenho o nariz grande. Mas hoje, olhando o meu rosto como um todo, meu nariz não é a coisa que chama mais atenção de tudo. Por quê? Eu harmonizei, eu trouxe os contornos de forma mais harmônica, um conversando com o outro, para que esse não era o intuito principal, mas foi uma das consequências, foi entregar uma linha mais
uma linha não, uma característica minha que chamava mais atenção, ela ficou mais disfarçada. E é isso que você consegue entregar para o seu paciente. Uma das coisas que você consegue entregar. Estou com um negocinho aqui no cabelo. É o meu coque. Então, você consegue entregar isso, além também dos sinais clássicos do que os pacientes vão te trazer. Então, o que é mais clássico que você vai observar no consultório? Olheira, bigode chinês e sensação de rosto cansado. Isso é o clássico. E eu percebia lá no começo que eu tinha muita dificuldade de conseguir desenvolver um planejamento que realmente entregasse algo que deixasse o paciente satisfeito. E aí vinha essa ideia, nossa, eu preciso aprender a técnica X, Y, Z, e D, não sei o que, e mais complexa do mundo, para conseguir entregar. E não. O que eu chego à conclusão hoje é que basta você ter um conhecimento técnico em relação ao que o preenchedor vai fazer na camada justa perioste ali, né? Vamos falar o português, claro, a camadinha lá abaixo do músculo, o que o preenchedor entrega ali e o que o preenchedor entrega acima do músculo. Se você dominar esses dois pontos, você consegue entregar um resultado muito bacana em qualquer paciente, claro, dependendo do tipo de indicação dele, né? Que tem indicações que a gente precisa encaminhar para o cirurgião plástico, mas aquelas situações que são super plausíveis, a gente consegue. E o exemplo que eu trouxe para vocês hoje é uma paciente mais jovem, não é uma paciente de idade super madura, que não necessita de um conhecimento técnico, uma experiência muito avançada para você conseguir entregar um resultado para esse tipo de paciente. E nem precisa de altos volumes para entregar também esse resultado. Que a gente sabe que no começo é um pouco mais complicado a gente ter esse poder de venda, né? De vender mais produto. E a gente sabe que ácido hialurônico vai depender da quantidade de seringas ali o teu valor. E isso vai também implicar diretamente no teu resultado. Então, eu trouxe uma paciente, ela inclusive minha amiga, acho que ela nem sabe que eu vou trazer a foto dela aqui hoje, mas eu acho que fica mais fácil para eu expor tanto do que um paciente meu, que o paciente meu tem que conversar com ele antes para ver se ele fica de boa de eu botar tudo aqui exposto assim. Mas, enfim, vamos lá. Conversa vai, conversa vem. Vou compartilhar com vocês a tela e falar um pouco sobre a paciente, que eu vou botar aqui para vocês hoje. Espera aí. Então, vamos lá. Gente, se alguém tiver alguma dúvida ou queira falar algo, é só botar nos comentários que assim que possível eu vou acompanhando aqui e vou respondendo, beleza? Então vamos lá. Essa é a minha paciente. Essa paciente, ela, se eu não me engano, tem a faixa de 40 e pouquinhos. Me perdoe, amigo, que eu não lembro a tua idade certinha. Mas ela está muito bem para a idade dela. E às vezes chega essa questão no teu consultório. Pode chegar uma paciente que está reclamando de se sentir um pouco mais cansada, um bigode chinesinho ali no começo, ela não tem nem profundidade de olheira, mas ela tem um bigode chinês aqui querendo começar, ela tem uma pequena marcação de marionete querendo aparecer e um acúmulo importante de pele aqui, ó, nessa regiãozinha, que a gente chama de jaw. Então, isso aqui, né? Vamos lá circular as questões que são mais marcantes nela. Isso aqui você vai encontrar com muita frequência. Isso aqui não é difícil para a gente tratar. Vou até mudando a cor. Tem a jaw, tem a marionete, né? Essa sombra que está dando aqui nela, dá esse sulco aqui. Ela está com um pequeno bigodinho chinês querendo aparecer aqui. Pequenininho. Percebe que ele para aqui? Ele vem até aqui. Aqui, uma coisa que isso aqui, vamos lá, vamos por partes, né? Deixa, eu já quero ir logo de cara falar tudo que precisa fazer, mas é importante a gente entender certos contextos. Ela tem aqui também um pouquinho de profundidade de olheira, bem pouquinho, algo começando.
Isso aqui não é um caso difícil para você que está começando conseguir entregar um resultado muito bom com pouco produto. Dá claramente para a gente conseguir isso. Deixa eu botar ela aqui numa visão de de um outro ângulo. Esse ângulo aqui é muito bom para a gente ver. E aí, o que acontece? Esse paciente chegou lá no seu consultório. Falou, tá me incomodando o bigode chinês, eu estou me sentindo derretida, que não necessariamente ele vai saber o que ele tem, de fato, e isso é o mais normal, né? Porque ele é leigo, e vai falar que está com essas questões incomodando. Aí o que a gente vai primeiro fazer? A primeira coisa que eu aconselho que vocês façam é entender ali quais foram os gatilhos, as causas desses problemas que estão incomodando o paciente e busque estratégias para melhorar as causas. Não necessariamente é só indicação de preenchedor, mas a gente pode ter acompanhado ali desse problema a flacidez. E, na maioria das vezes, a flacidez vai estar acompanhando esse tipo de paciente. Passou dos 30, a gente já precisa falar para o nosso paciente fazer um bioestimulador de colágeno injetável ou fazer um ultrassom microfocado, fazer alguma técnica que faça o estímulo de colágeno. E você vai ter que explicar isso para ele. E uma coisa que é muito importante você explicar para o paciente é que o bioestimulador de colágeno não vai dar um resultado notório. Ele não vai conseguir ver, você não consegue mostrar para o paciente resultado de antes e depois significativo com o bioestimulador. O máximo que você vai conseguir é aquele fato de puxar a pelinha, tal, mostrar, mas você não vai conseguir mostrar de fato um lifting, a pele no lugar. Por exemplo, essa paciente, ela não vai conseguir mostrar essas queixas aqui que ela se incomodou resolvidas pós-bioestimulador. Não vai, mas significa que o bioestimulador é ruim? Claro que não, mas teu paciente vai pensar isso quando você explicar isso para ele. E não, você vai explicar para ele que o bioestimulador é uma forma da gente dar base ali para a pele. Porque a partir do momento que a gente vai botando o ácido hialurônico, se a gente não tem uma estrutura de pele, que é o que vai segurar tudo ali firme, o ácido hialurônico não dá tempo, não dá conta por muito tempo. Então, aí a gente já explica a questão do gatilho, da flacidez, que começa a vir ali a partir dos 30, a falta de colágeno, nosso banco de colágeno, né, vai diminuindo, vai vindo com a flacidez, tem a perda de estrutura óssea, isso acontece por dentro do nosso corpo, vai desgastando, a gente tem que explicar isso para eles, e a gente perde gordura de sustentação, principalmente agora, né, gente, com as canetinhas, Ozempic, Mounjaro, não são ruins, não sou contra, mas elas, de fato, estão causando um emagrecimento facial que também leva a um derretimento mais exagerado da face dessas pessoas. E elas vão ter que vir urgentemente para o consultório para conseguir estruturar isso, porque elas vão emagrecer, mas vão ficar com o rosto mais envelhecido, mais cansado. Tem já estudos também falando aí sobre o implicância ali na produção de colágeno também, uma diminuição. Então, a gente observa não só uma flacidez por falta de volume, de fato, na face, mas também por falta de colágeno. Então, tudo isso vai acelerando dentro do envelhecimento, mesmo quando não existem outros fatores, como uma caneta emagrecedora que acelera esse processo. O teu paciente, você tem que enxergar algumas coisas ali também no processo dele, se ele toma muito sol, se ele fuma, todas essas questões também aceleram o envelhecimento dessa pessoa. E você também tem que botar o pé no chão dela, que se ela faz tem esses hábitos, pode ser que o resultado fique um pouco aquém do que ela está procurando ali. Mas vamos supor, né? Supor não, vou falar a real. Essa paciente é uma paciente que tem bons hábitos, se alimenta bem, ela, inclusive, até por isso que ela com os seus. Acho que ela tem menos de 45. Com os seus 40 e pouquinhos anos, ela está com a pele muito boa. E aí a gente tem que agora resolver esse problema. Ela chegou agora, vamos supor que ela chegou agora para o Natal e ela quer resolver essas questões.
como a gente vai resolver e quanto de produto seria o mínimo para a gente conseguir entregar uma resolução para essa paciente. Então, vamos lá, vamos direto ao ponto agora. O paciente chegou, vamos botar aqui a visão dela de lado. Vamos olhar no geral. A gente viu, né, ali o bigodinho chinês, uma sombra aqui e esse espaço aqui mais forte. Uma coisa que é importante observar, ó, é a anatomia dessa face. Vocês percebem que ela tem essa região aqui maior do que essa região aqui? Então, a gente tem aqui o ângulo de mandíbula mais volumoso do que a porção dela aqui da maçãzinha do rosto. A projeção do zigomático dela, a zona alta aqui do malar, ela é mais afundadinha em relação a todo o contorno mandibular dela. Então, isso aqui é a primeira coisa que me chama mais atenção. Então, a partir do momento que eu resolvo esse volume que está em desacordo aqui, eu já inverto essa face que está maior aqui embaixo, ela já vai trocar, ela vai ficar mais projetada aqui no malar do que aqui na linha de mandíbula. Olhando de frente, deixa eu pôr aqui. Olhando de frente, deixa eu apagar aqui as questõezinhas que a gente falou. Você vê bem claro, né, essa projeção. E ela também, deixa eu ver se eu tenho aqui a foto dela. Deixa eu até ver aqui. Se eu tenho a foto dela. Aqui, eu tenho a foto dela de lado. Deixa eu guardar a imagem. Vamos ver a fotinha dela de lado para eu mostrar uma questão para vocês. Ó, isso aqui é importante a gente olhar. Que apesar dela ter uma projeção mandibular maior, ela tem falta de contorno bem aqui no ângulo de mandíbula. Então, vocês lembram aqui, ó, vamos olhar a visão lateralizada, meio de diagonal. Você vê um volume maior aqui, dá para ver que aqui falta um pouco, nessa regiãozinha. Eu falo até que eu traço aqui um retângulozinho. Quando eu estou com o paciente, eu desenho aqui mesmo. Eu dou uma olhadinha. E aqui falta um pouquinho, apesar daqui já estar mais volumoso. Só que é uma coisa que de frente você não vê. Parece que está tudo grande. Aqui tem paciente que é assim, que até se acha bochechudo. E porque ele confunde, ele pensa que essa parte aqui de baixo, né? Quando é grande aqui embaixo, isso aqui é bochecha. E não é bochecha. Isso aqui é só porque está derretendo, está indo para baixo. E a gente consegue alocar esse volume aqui para cima. Então, justamente isso aqui que eu fiz nela. Aqui, ó. Só que, vamos lá. Vou botar aqui a imagem lateralizada. Como aqui está faltando também, nesse ângulozinho aqui, está faltando, a gente também precisa trabalhar essa parte, para o rosto dela ter esse movimento de esticar. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer nela, deixa eu botar a minha imagem aqui maior. Ah, não dá para botar maior. Mas o que a gente tem que fazer nela é primeiro ponto, eu traço uma linha. Quem já está acostumado a fazer harmonização está acostumado a fazer esse tipo de marcação. Eu traço uma linha. Estou usando um Paint que eu usava há 1000 anos. Estou tentando ver aqui se eu consigo diminuir o traçado. Aqui, eu acho. Aí, ó. Vai ficar muito fininho. Aqui já fica melhor. Vamos botar pretinho. Então, você vai traçar essa linha. Vamos traçar outra linha. Aqui, ó. Canto da asa do nariz para o tragus. O tragus é esse pontinho aqui, ó, da orelhinha. Esse pontinho aqui. Eu gosto de ir no ponto lá em cima do tragus. Tem o tragus aqui, eu não vou no meio dele, eu vou lá no pontinho dele. Então, foi daqui e depois do cantinho da área dos olhos para o cantinho
da boca. Vamos traçar aqui também. Aqui e aqui. Isso aqui é uma marcação clássica, não fui eu que inventei, não. Isso aqui, a primeira vez que eu aprendi MD Code foi para achar o ponto de Riston. Dizem hoje que isso nem é Riston. Mas, gente, outra coisa que a gente pode deixar aqui claro, tanto faz o nome que você chamar, a porcaria da área que você vai preencher. O importante é você fazer um trabalho certo. E isso não envolve só técnica, envolve também a arte de visualizar e conseguir entender em que ponto aquele volume vai fazer diferença. Então, aqui, esse ponto é importante, eu gosto muito dele, para a gente poder ter uma ideia da onde pode pesar um produto, que seria dessa linha aqui na horizontal para baixo, a gente pode pesar, se a gente bota mais produto aqui. Se a gente bota produto dela para cima, já fica com mais efeito de sustentação. Então, é legal isso. E essa interseção que dá aqui, a gente tem que sempre observar se ela está entregando num ponto que realmente tem algum fundo. Essa paciente não tinha uma olheira aqui profunda. Então, aqui, ele me parece estar batendo no ponto correto. Mas é válido você visualizar se a pessoa tem aquele, sabe aquele canto aqui, ó, tem uma profundidade que vem vindo assim? Então, você tem que observar, às vezes, você faz essa marcação, mas o ponto está aqui, ou o ponto está mais aqui, ou o ponto está mais aqui. Então, você tem que observar e ver se essa interseção dá no ponto certinho que está a profundidade que você precisa estruturar. E aí, aqui, vamos supor que a interseção aqui seja o ponto exato. A gente já vai fazer uma aplicaçãozinha aqui. Vamos trocar essa cor, tá vermelho. E uma outra aplicaçãozinha aqui. O que eu quero com essas duas aplicações? Eu quero entregar, deixa eu ver se sai isso. Eu quero entregar projeção. Então, quando a gente bota um volume aqui e aqui, a gente levanta a maçã do rosto sem ficar extremamente volumoso. Você só consegue fazer isso se você for lá abaixo do músculo. Então, você vai pegar, você pode dar uma anestesia bem aqui, local, fazer um botãozinho anestésico na região, aqui e aqui, ou você pode vir por dentro da boca e fazer uma anestesia intraoral, dependendo da sua área de atuação, se você pode ou não fazer esse tipo de anestesia. Bom, nós farmacêuticos não temos restrição nas nossas resoluções que impeçam da gente fazer qualquer uma das duas anestesias. Então, tanto faz, eu acho que é mais interessante, dependendo se você for trabalhar poucas áreas aqui, fazer por fora só o botãozinho para não volumizar muito aqui. Quando você bota o anestésico aqui por dentro, faz anestesia intraoral no forame infraorbitário, você pode volumizar e já cria uma ideia de que já tem volume nessa região. Então, se você não tiver um olhar muito bem treinado, você pode acabar tendo uma ilusão. Não vai te levar ao erro, porque se faltar, você pode botar mais depois. Mas aí, né, você tem um retrabalho. Então, se você faz só um botãozinho aqui, você vai inchar bem menos essa região. Então, tem uma tendência a ter um resultado mais legal. Então, você vai lá, faz um botãozinho de anestesia aqui, outro botãozinho de anestesia. Você vem lá, abre o pertuito com a agulha. O que é pertuito? Pertuito é o buraquinho por onde a tua cânula vai entrar. Você fez o pertuitozinho aqui com a agulha não precisa entrar toda, gente, pode ser só a pontinha do bisel, metade do bisel de uma agulha 21G, que é a verdinha, já está ótimo. Fez um pertuitozinho e botou o volume aqui. Você vai lá profundo, tem que sentir que bateu no osso, e ainda eu gosto de dar um confere, de apertar a pele, inserir, e se a pele ainda estiver invaginando, você ainda não bateu no músculo. Então, você aperta mais ela para tentar fazer um arcabouço para conseguir fazer a cânula vencer a resistência ali do músculo. Porque lembra que eu falei? O importante é a gente saber em que plano a gente está botando esse ácido hialurônico. Se a gente bota abaixo do músculo, não vai dar aquele volumão, não tem risco de pesar, muito pelo contrário. Ele vai estruturar e simular aquelas estruturas que o paciente perdeu, que era o volume ósseo e o volume de gordura estrutural. Deixa eu beber uma água aqui.
Beleza. Vamos lá. Aí você foi lá, conseguiu bater no osso, venceu o músculo, você deposita. Eu gosto muito de começar nessa região com no mínimo 0,2 ml. Mas entendam, isso aqui depende de cada paciente. Vou botar aqui para vocês. Mas no caso dela, pelo que está aparecendo aqui, parece que cabe uns bons 0,3 ml no total. Mas vamos supor que você vai começar. Você bota 0,2, ou até se está com medo, bota 0,15, depois volta ali na região e bota o restante. E vai sentindo a real necessidade da região. Mas eu acredito que aqui no volume total, 0,3 vai bem nela. Então, 0,3 aqui, deixa eu só ajustar, botar mais pertinho aqui. 0,3 ml. Feito isso, a gente já consegue melhorar bastante a maçãzinha do rosto dela, até mesmo porque aqui, né, ela estava precisando dessa projeção. Porém, se você não faz a estrutura desse pontinho aqui, deixa eu mudar a cor. Aqui, ó. A estrutura desse pontinho aqui, nem reza forte vai melhorar esse bigode chinês. Até porque bem pouco bigode chinês. Aqui, na verdade, é mais proveniente de uma reabsorção óssea. Então, praticamente todo bigode chinês começa com essa origem, essa profundidade aqui na asinha do nariz, bem do ladinho da asa do nariz. Como eu gosto de marcar essa região? Eu gosto de fazer, vou até fazer aqui, deixa eu ver se vai com. Eu consigo fazer um triângulo aqui. Aqui. Ah, não dá. Vou fazer na linha mesmo. Eu gosto de marcar a linha. Eu marco a linha. Fazer com outra cor. A linha do bigode chinês mesmo. E aqui eu faço uma linha na base do nariz. Até a marcação do bigode chinês. Essa interseção é onde eu faço o pertuitozinho. Você pode seguir o mesmo esquema que a gente fez aqui, fazer um botãozinho anestésico aqui, para depois fazer o pertuito. Ou, se você já fez a anestesia do foramífero orbitário, ela já vai estar anestesiada aqui, então não precisa fazer o botão. Então, você vai abrir um pertuitozinho aqui e fazer a tua injeção lá a nível profundo, da mesma forma que você fez aqui nesse pontinho do malar. Então, vamos fazer a marcação lá do outro lado também, para terminar de compor esse planejamento. O que eu fiz vermelho, mantém vermelho, então. E a bolinha. Gente, é instantâneo. Quando vocês fazem esse pontinho aqui, só esse pontinho, não precisa fazer retroinjeção aqui para preencher bigode chinês, não precisa. Deixa isso para o final. Se ainda tiver um pouquinho de bigode chinês ali, você vai lá e refina, né? Essa palavra é muito boa para harmonização. A gente vai lá e refina o bigode. Mas, por enquanto, se você fizer só esse pontinho aqui, e no caso dela, acredito que uns 2,5, 0,25, na verdade, já seja o suficiente, você já vai ter bastante resposta de que levanta a bochecha, porque aqui dá uma estrutura e dá mais uma levantada, então dá base para esse pontinho malar que você fez aqui, e de quebra ainda melhora o bigode chinês, porque volumiza essa região e praticamente some, gente. Lá no começo da minha carreira eu não sabia desse ponto, e não fazia esse ficar tentando preencher o bigode chinês, ficava ali um tempão botando produto e tinha bigode chinês que não saía por nada, porque eu não tinha estruturado e ficava tentando só tratar o problema e não tratava a causa. Desse modo, nesse planejamento, a gente está tratando a causa do problema. Então, aqui, botar mais pertinho aqui, o volume. 0,25 também é interessante. Isso aqui eu já estou falando os volumes finais, mas pode ser, você pode ir fazendo aos pouquinhos. Eu faço assim, quando eu vou fazer o procedimento, eu vou fazendo aos pouquinhos também,
e vou vendo se realmente precisa. Às vezes nem precisa dessa quantidade, mas pelo meu nível de experiência, acredito que isso aqui já seja suficiente. Então, fiz aqui a asa, fiz aqui o malarzinho. A gente pode fazer um desenhozinho aqui no zigomático dela. De frente é um pouco mais difícil de olhar, vamos ver. Ó, aqui dá para ver que ela tem a indicação, que seria esse ponto aqui. Vamos traçar uma linha. Traçar essa linha imaginária. Diminuir aqui esse traço. Quando o paciente sorri, isso é um pulo do gato legal. Você pede para ele sorrir forte, só que você pede para fazer isso antes de dar anestesia, se você dá intraoral, porque depois ele não consegue sorrir. Você dá um sorriso, pede para ele dar um sorriso e marca o ponto alto onde termina a bochecha desse paciente, o volume de bochecha desse paciente. Então, ó, eu sorrindo, o meu volume termina aqui. Então, porque esse preenchimento que a gente vai fazer agora é superficial. Se você preenche em cima do ponto alto da bochecha, é aí que vem o efeito bochechudo, já que a gente vai fazer um preenchimento superficial nessa região. Então, é muito importante ver esse ponto para não dar esse efeito bochechudo. Então, provavelmente, o ponto alto dela, da sobrancelha, o ponto mais volumoso, vem até aqui. Então, daqui para trás, a gente vai fazer umas retroinjeções. Então, pode ser aqui, peraí, deixa eu mudar para vermelho. Não, deixa a linha imaginária. Aí que vai sair. Feito isso, beleza. Agora vamos lá. Aqui. Então, a gente faz umas retroinjeções. Você pode entrar direto daqui, onde eu estou iniciando o traçado, e fazer como se fosse um lequezinho. Dá para fazer assim. Fica bom. Ou você pode fazer o contrário. Você pode entrar daqui e fazer. Tem um ponto muito legal, dá muito certo também fazer assim, ó, uma linha embaixo, uma linha em cima e outra cruzando. Também dá um resultado bonito. Você vai fazendo os testes. Eu gosto das duas formas que eu faço, aí depende do feitio de rosto. O dela, como está precisando de um desenho total, pode ser interessante a gente fazer dessa forma, porque ele fica um pouco mais largo, esse finalzinho do zigomático. Mas se o paciente já tiver, por exemplo, eu hoje em dia, já é bem marcado meu malar e não está faltando volume no meu zigomático. Então, se eu fosse fazer uma manutenção, quando eu for fazer, eu já faria em triângulozinho, né? Entrando desse ponto aqui, do ponto interno, para fazer algo mais refinadinho vindo daqui, não precisa ficar tão largo. Mas isso aí você também vai sentindo com o tempo. Eu faço dessas duas maneiras. Então, trazendo aqui, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui, ó. Seria mais ou menos aqui, porque na visão de frente é mais difícil para a gente olhar. Mas normalmente pegaria esse pontinho aqui, sabe? Opa, peraí. Vamos marcar aqui. Ficaria mais ou menos assim, assim e assim. Isso aqui é em retroinjeção. Aqui também, assim, assim. Mas lembrando, gente, você não vai fazer essa marcação com a vista de frente. Você tem que olhar lateralizado. Muda totalmente o contexto para você conseguir enxergar onde você precisa aplicar. Eu não vou falar sobre tempo aqui nessa live, porque já ficar um ponto um pouco mais arriscado para falar assim rápido numa live. Mas esses pontos aqui são bem interessantes e é pouco produto, mas assim, pouco produto. Pode botar aqui, no caso dela, só porque ela está com essa regiãozinha bem amassadinha, você pode botar 005, 005 e um 005 fechando. Isso dá 0,15. Mas começa aos pouquinhos também nessa região. É uma área que, se você erra, a pessoa fica com cara de malévola. Assim, eu já fiz isso em paciente antigamente e não dava um resultado legal, sabe? Parece até um chifrinho, 2 chifrinhos aqui lateral. Não vai ficar nem um pouco legal se você errar essa região. Então, sempre comece com pouco, não tem problema nenhum começar com pouquinho e depois ir ajustando
e pondo mais se precisar. Então, aqui também, 0,15. Beleza. Já conseguimos dar um bom resultado para ela falando de terço médio. Isso aqui já levanta o rosto dela. Aí, e outra, uma dica super importante: sempre comece de cima para baixo, porque se você começar de baixo para cima, você não está tratando ali as primeiras causas. A causa do volume dela aqui embaixo era o peso do rosto. A gente está aliviando esse peso, subiu ali, e aqui vamos ver quanto produto a gente usou no terço médio. 0,3, aqui, 0,25 com 0,15, 0,3, 0,4, 0,4567, né? Deixa eu fazer a conta, se é isso mesmo. 25 mais 0,15 mais 0,3, 0,7 vezes 2, né? Por enquanto, a gente está ali na faixa de uma seringa e meia. Aqui é válido também fazer mais um pontinho. Deixa eu marcar aqui. Que você alivia um pouco a olheira dela também. Que o pontinho, aqui. Quando você entrou para fazer o malar, fez, depositou esse 0,3 aqui, aí quando você estiver lá profundo, você vira a cânula e vem até aqui, e nesse pontinho aqui, você deposita um 0,05. Deixa eu mudar aqui para o círculo. Você deposita aqui um 0,05, aqui também um 0,05. Já é o suficiente também para dar mais um levantezinho aqui, aliviar a olheira, e aí todos esses pontos que são no interior da face são profundos, e somente esses pontos lateralizados do zigomático que você faz superficial, beleza? Deixa eu botar aqui. Eita, 0,05. E aqui. Opa. E aqui também. 0,05. Beleza? Então, a gente botou mais 0,1, estava aqui. Opa, estava em 1,4, né? Mais 0,1. A gente fez uma seringa e meia aqui para essa parte de cima, e provavelmente já seria o suficiente nessa paciente. Agora, a gente parte para a zona de baixo. Para a parte de baixo, a gente tem essa sombrinha. Aí eu gosto de marcar aonde está. Tá pretinho aqui. Tudo que está em vermelho é os pontos que a gente injeta. Aqui era a marcação, pelo amor de Deus, não vou injetar nada aqui. O restante de onde está vermelho é tudo onde a gente injeta. Aqui. Então, agora, aqui, ó, gosto de marcar onde está a marionetezinha, aqui, onde está dando essa sombrinha, está dando até essa valinha aqui. Ó, até onde vai essa valinha, você percebe? Ele normalmente segue um triângulozinho, aqui também. Ele segue mais ou menos o desenho da musculatura aqui, do abaixador do canto da boca. É bem comum. Aí faz esse desenho aqui, que é bem o desenho da musculatura mesmo. E aqui vai ser a regiãozinha que a gente vai preencher. Eu gosto de fazer uma técnica mais híbrida aqui, mesclando tanto o preenchedor na zona mais profunda, quanto na zona superficial. Mas vamos lá, atenção. Primeiro, vamos lembrar ela aqui, vendo lateralmente. Aqui, lateralmente. Separar as listas. Ó. Jesus! Lateralmente ela tem o perfil bem encontrado, tá faltando um pouquinho de boca aqui, só uma projeçãozinha de boca, mas o queixinho dela tá bacana. Então ela não tá precisando fazer o queixo. Para quem gosta de fazer nariz, poderia dar uma corrigida no narizinho dela. Eu não gosto de mexer em nariz, então não vou falar sobre isso com vocês. Então aqui, ó, tá faltando só mesmo esse sombreado, que o queixinho dela já tá perfeito, e um pouco também de produto. Deixa eu olhar pelo outro paint. Nessa regiãozinha aqui. Bem aqui. Deixa eu até fazer como linha, que fica mais perfeito, mais certinho. Ó, que aqui a gente não tem o desenho da linhazinha do blush. Pretinho.
Não tem um desenhozinho da linha do blush que vai seguindo? Então, a gente segue o caminho, segue aqui também o desenho da mandíbula, e aqui a linha pré-auricular. Então, essa região aqui cabe um voluminho também. Quanto eu botaria nessa região? No caso dela, que é bem pouquinho, é só para fazer um pouquinho de ângulo, e o dela, eu faria até aqui, eu faria um pouquinho em leque para dar uma luz mais forte. Então, eu faria um lequezinho aqui em retroinjeção. Lembra, tudo em vermelho é a parte que a gente bota o preenchedor. Um lequezinho em 4 pontas. Ui. Botãozinho aqui anestésico, faz um pertuitozinho e vai daqui. 0,5 em cada ponto. Então, a gente está falando de 0,2 ml, né? 0,05, 0,05, 0,05, 0,05. 0,2 ml para cada lado. Então, vamos lá, continuar a contabilidade. Tá aqui, ó. Vai ficar ruim ver daqui, mas a gente consegue. Aqui. Aqui. Ui! Aqui. E aqui. Lembra? Falei 4. Mesma coisa para o outro lado. Perceberam como muda muita coisa quando a gente vê de frente e quando vê lateralizado? Aqui, finalmente chegou no ponto. 005, 005, 005, 005. Dá um 0,2 no total. 0,2. E 0,2 aqui também. Beleza. Deixa eu botar para cá que vocês entenderem que é aqui. Gente, é muito ruim explicar só por foto. Seria melhor se fosse direto na paciente, né? Tem que catar uma modelo para que aceite eu filmar todo o processo. Muito mais fácil mostrando, mas vamos lá que a gente está chegando lá, está chegando no final desse planejamento. Por fim, ó, sobrou só essa sombrinha aqui para fazer. Vamos ver quanto sobrou de preenchedor, para ver se a gente dá para completar aqui. Às vezes já está na metade de uma seringa, a gente vê a quantidade aqui. Então, aqui, ó, a gente botou mais 0,2 para cada lado, dá um total de 0,4. Então, aqui, mais 0,4, 1,9. A gente vai ter que abrir, porque de 2 seringas, né? Cada seringa vindo 1 ml, na teoria sobraria 0,1, mas esse 0,1 até que a gente perde mais ou menos no canhão da cânula. Então, e aqui gasta, tá? Aqui não é pouco produto que vai, não. Então, vamos nos planejar para mais uma seringa inteira. Então, se a gente tiver meio para cada lado aqui, a gente consegue fazer um trabalho bem legal. Se eu não, se eu trabalhar meio aqui, eu faço retroinjeção, partindo, posso fazer um pertuitozinho bem aqui, botãozinho anestésico, faço uma retro aqui, aqui, outra retro aqui, outra retro aqui, sempre seguindo esse desenho do músculo, outra retro pode vir até aqui em cima, até onde acaba a linhazinha dela de marionete. Aqui a mesma coisa. Uma retro, outra retro e outra retro. Esses pontos que eu fiz aqui no externo, esse aqui de 0,2, você vai lá no subcutâneo. Você não vai nem tão superficial e nem tão profundo, esse do ângulo de mandíbula. E esse que eu estou traçando aqui para vocês agora, você pode fazer eles 2 vezes, sendo que uma vez você vai bem profundo mesmo, lá no profundo, quase raspando no osso, você vai e deposita o volume. Então, a gente tinha 0,5, né, para cada lado. Vamos dizer que você faça no profundo, para cada lado,
0,3. Então, cada retro você vai dividir na quantidade de produto até chegar a 0,3. E os 0,2 que sobrou, já que a gente tem 0,5 para cada lado, você faz as mesmas retros, só que você faz superficial. E aí você também dá uma preenchida maior nessa sombra que está nessa região, fechando o total de 0,5 para cada lado. 0,5? Era isso, 0,5 para cada lado. Aí tem aquela margem de erro de 0,1 que sobra, mas que a gente perde ali dentro do canhão da cânula. E tudo isso de cânula, tá, gente? Não faço nada aqui na agulha. Feito isso, acredito aqui que eu completei a quantidade de seringas, totalizando 3 ml. Então, vamos contar. Temos aqui, ó, 0,15 mais 0,05 mais 0,3 mais 0,25 mais 0,2 mais 0,5 vezes 2. Opa, fechou em 3,45. Então, a gente vai fechar ela em 4 seringas. Eu pensei que era 3. Vai dar 4 seringas. Ah, é, porque aquela conta a gente fez estava já dando quase 2, aí eu precisava de uma seringa inteira. Fechou 3,45. Não sobrou um pouquinho aqui para chegar a 4? Essa meia seringa, vamos fazer o lábiozinho dela. Aí o lábio, a técnicazinha aqui bem tranquilinha, a gente faz aqui faz na técnica de L. Eu gosto muito de fazer dessa maneira aqui. Entra, faz o L até aqui. Entra, faz um L até aqui. Depois você dá só uma soltura entrando daqui também. Dá outra soltura entrando daqui. Tudo bem do pontinho do arco do cupido. Aqui também entra, faz um tubérculozinho aqui, um bolos, para evidenciar esse tubérculo. Um outro bolos aqui. Uma linha aqui mediana. Se a gente tinha lá sobrando 0,55, a gente pode distribuir aqui, ó, sempre a boquinha dela é bem simétrica. Então, a gente bota 0,2 para cada região de cima e embaixo. Então, 0,1, 0,2, ó, 0,1, 0,1, fecha 0,2. Aqui embaixo, 0,1, 0,1, fecha 0,2. E aí, nos detalhes, aqui, por exemplo, um detalhezinho, você bota um cheirinho de preenchedor e fecha uma boquinha ali. Vamos ver esse resultado, como pode ficar bonito e natural? Vamos lá. Vou botar aqui para vocês. O lábio dela é muito bonito, diga-se de passagem. Aqui, adicionar. Olha que bonito, gente. Como esse resultado ficou. Ui, Jesus! É aqui que eu tenho que ir. Tô doida. É aqui. Pronto. Olha como a gente pode dar um resultado natural. E bonita que ela tá inchadinha, tinha acabado de fazer, mas olha o que entregou. Olha o que entregou. Ela ganhou ângulo de mandíbula, ela corrigiu aquelas sombras que estavam aqui, ela não está mais com a face pesada aqui embaixo, ela inverteu o rosto que estava todo pesadinho aqui para baixo, ela subiu esse rosto, ela tirou o bigode chinês, fazendo aquele pontinho que a gente fez, a gente tirou o cansaçozinho aqui na área dos olhos dela, que era bem pouquinho, mas tirou. A boquinha está inchadinha aqui agora, não ficou desse tamanho, depois ficou linda, mas também já deu um charminho aqui no lábiozinho dela. E eu acho que um resultado desse aqui deixa qualquer paciente muito feliz e vai te indicar para outra pessoa. Vou botar aqui novamente na marcação. Agora é a hora para printar, se vocês quiserem, printem. Beleza? Então, era esse planejamento que eu queria mostrar para vocês hoje. Deixa eu parar de compartilhar aqui para conversar melhor. Opa, como eu paro de compartilhar? Aí, voltei. Era esse o planejamento que eu queria mostrar aqui para vocês verem que é um planejamento relativamente simples, basta você ter uma visão do que pode, quais pontos podem ser melhorados ali nela, ou quais pontos são as queixas, o que está causando essas queixas e quais técnicas podem melhorar as causas desse problema. E, basicamente, se você trabalha com
a correção da asinha do nariz, uma correção também da projeção malar, se couber, tem pacientes que não cabem, aí são variações. Mas se você corrigir a profundidade dos olhos, que isso aí a maioria dos pacientes tem, e melhorar esse sombreamento aqui também, um ângulozinho de mandíbula, você vê ali, com quatro seringas que a gente fez, né? No caso dela, no final. Com 4 seringas. Foi isso, né? 4 seringas, se eu não me engano. 4 seringas a gente entregou um full face muito bonito para uma paciente 40 mais. E aí você pode começar a fazer teu nome dessa maneira e parar de fazer só área, que às vezes o profissional quer só fazer boca, quer só fazer bigode chinês, consiga ver a face de uma maneira mais integral, sabe? O famoso full face. Se eu contribuir para você, deixa aqui nos comentários o que você gostou na live, me deixa aqui ideias para as próximas lives, me diz aqui se vocês querem que eu pegue um paciente real para mostrar uma harmonização desse nível, que é relativamente simples para se fazer. Eu vou fazer o possível para trazer, mas eu preciso saber o que vocês gostam. E também compartilha com um amigo, se está precisando saber um pouco mais desse assunto. Considere também entrar lá no nosso grupo de Farma Doutora, que vai ser um treinamento que a gente vai dar em janeiro. Em breve a gente já tem a data e vai ter esse intuito também de ajudar os profissionais, os farmacêuticos estetas que estão querendo ascender aí na área e começar a faturar pelo menos seus primeiros 100 mil anual aí, é super possível. Com uma técnica dessa aí, gente, simples, ó, é algo rápido, você faz em 1 hora. O tempo que eu estou aqui de live, você consegue fazer tranquilamente esse paciente com calma no teu consultório e faturar e deixar uma pessoa feliz. Espero que eu tenha ajudado. Um ótimo Natal para vocês também. E até semana que vem, se eu conseguir, eu faço outra live aqui. Um beijo. Tchau, tchau.